Salve, salve nação alvinegra. Galera, falando aqui do jogo de hoje, um jogo ruim, onde o Botafogo não se encontrou, principalmente no primeiro tempo. O nosso meio-campo passivo. E espero que o David Ancelotti tenha entendido de uma vez por todas que Marlon Freitas e Alan não podem jogar juntos, sem chance. Marlon Freitas nunca foi um jogador de pegada, não marca ninguém. O Alan não tem mas condições físicas, tá, de dar primeiro combate em ninguém. Perdeu todos os combates que ele deu, ele perdeu. Perde na corrida. Estava perdido em campo, completamente perdido em campo, tá? Não dava a cobertura necessária aos laterais. E com isso também sobrecarregou o Marlon Freitas, que ao invés de ter a função que ele sempre tem, que é de comandar o meio-campo, ele também estava preocupado com a marcação. Botafogo no primeiro tempo foi uma nulidade. Até tomar o primeiro gol, estava um jogo até meio estudado aqui e ali. Toma o primeiro gol na falha do John. E aí eu vou ser bem sincero para vocês, respeitando a opinião dos irmãos de camisa. Para mim, jogador que diz pro clube que ele quer sair, que ele quer jogar em tal lugar, que ele quer ser negociado, ele não tem mais que jogar. Essa é a minha opinião, respeitando a opinião dos colegas. O cara não quer jogar, ele não tá com cabeça para estar ali. Aí ele me sai, pega uma bola, joga nas costas do Alan, cai no pé do cara, que o Alan estava de costas para ele, cai no pé do jogador do Cruzeiro. E aí o time está saindo, tomamos o primeiro gol. Depois tomamos o segundo gol. Em outro erro, os dois zagueiros estavam na frente, os dois zagueiros estavam depois da linha do meio campo. E aí eles roubam a bola, vem o contra-ataque, o Barbosa dá o bote, erra, não pode fazer a falta que já tinha um amarelo, porque ele fez uma merda, uma bobagem lá no começo do jogo. Tomamos o segundo gol, aí o Botafogo se perdeu. E aí, no primeiro tempo, eu não culpo, eu não critico o Arthur Cabral, porque no primeiro tempo a bola não chegou nele. Mas no segundo tempo, quando o Botafogo melhora, quando o Botafogo começa a ir para cima, quando o técnico faz as substituições e o Botafogo começa a melhorar, o Arthur Cabral teve várias oportunidades, várias bolas dadas para ele fazer pivô, e uma inclusive para ele chutar no gol e ele furou. E por último, uma bola que o Danilo, que já deu um outro patamar ao time, vai nos ajudar muito, jogador sensacional, inteligente. Danilo toca, recebe, toca para ele dentro da pequena área para ele fazer o pivô, para ele chegar chutando e ele não consegue matar uma bola. Então, o Arthur Cabral, ele não consegue segurar uma bola lá na frente. Claro, sempre disse, vou dizer isso aí, Arthur Cabral não é o Igor Jesus. Não é. Totalmente diferente as características. O Arthur Cabral é um jogador de área. Agora, na minha concepção, está fora de forma, está pesado, e o Botafogo tem que urgentemente ir atrás de um centroavante. Centroavante de mobilidade. Centroavante que possa abrir espaço como fazia o Igor Jesus. Não estou dizendo que vai ser o igual, mas um jogador que tenha características parecidas. Porque o Arthur Cabral, nesse esquema do David Ancelotti, ele vai ter dificuldade, igual o Veguete está tendo no Vasco com o esquema do Diniz. O Veguete no Vasco ontem fez um gol, a bola sobrou ali, ele fez, que é isso que ele sabe fazer, mas ele vem tendo dificuldade porque ele não sabe matar uma bola. O Arthur Cabral está do mesmo jeito. Então, o Arthur Cabral é um jogador de área, um jogador finalizador. Se o Botafogo não trabalhar e não jogar para ele, ele vai passar em branco todo o jogo. E o jogo do Botafogo não é esse. O Botafogo não joga pro Arthur Cabral. O Botafogo é um time que joga com a bola no pé, se movimentando, e o Arthur Cabral não vai fazer isso. Então temos que contratar um centroavante, temos que contratar um ponta-direita, porque o bebê reborn lá, o Arthur, é outro jogador inoperante. Em alguns jogos ele até dá assistência, mas hoje ele foi inoperante e ele não tem ninguém no banco para disputar posição com ele, tem que tirar ele da zona de conforto. Eu acho que nós temos que contratar mais um jogador para disputar com o Savarino, porque o Savarino também está na zona de conforto, é outro que não jogou. No segundo tempo fez até aquela boa jogada lá que recebeu e quase fez o gol. Ali
ele fez tudo certo, mas a bola não entrou. Tá? Então, e aí eu vejo nos grupos, ali no meu grupo Botafogo 24 horas, pessoas já querendo culpar o menino lá, o Montoro. Mas o Montoro tem 18 anos, a gente não pode jogar a responsabilidade em cima do menino de 18 anos. O Montoro, ele vai jogar, vai fazer partidas maravilhosas, vai fazer outras ruins, porque é normal, ele é jovem, ele vai oscilar. Porra, ninguém jogou nada no Botafogo, aí vai cobrar do menino? Aí não dá, né? Nossos dois laterais, muito mal. O Alex Telles não passava no meio de campo e mesmo assim tomava a bola nas costas. E como não tinha cobertura, porque o Alan não cobria, o Botafogo ficava, os dois lados do Botafogo tinha buracos, o meio campo tinha buraco. Então, o Botafogo, ele hoje foi um time que nos assustou. Mas eu entendo que o futebol, ele é assim mesmo. Você joga um jogo bom, você joga um jogo ruim, você vai ganhar jogando mal, você vai perder jogando bem. Hoje não jogamos bem e perdemos. E o placar, com toda sinceridade, eu sempre vou tentar ser justo, foi um placar condizente. Acho que o Botafogo não mereceu em nenhum momento ganhar o jogo. O resultado foi justo, foi justo. Então, eu acho que o Botafogo tem que contratar. Eu sei que o David já pediu um centroavante de mobilidade para o Texto. Eu acho que o Botafogo tem que contratar um zagueiro com urgência. Por exemplo, hoje o Pantaleão saiu machucado. Se for uma contusão que ele tenha que ficar fora, nós vamos para o jogo contra o Bragantino com 2 zagueiros, só com o Barbosa e ele. Não tem mais zagueiro. Aí vai ter que improvisar, se for preciso, o Marçal. Vai ter que improvisar, se for preciso, o Nilton na zaga. Porque a gente só tem um zagueiro. Sabe por que o Botafogo está passando por tudo isso? Eu sempre digo o seguinte: a gente vai sempre apoiar, porque nós somos torcedores. Nós vamos sempre apoiar. Mas quando carece de crítica, a gente tem que criticar. Merece aplauso, vai ser aplaudido. Merece que ele vai ter que criticar. Tudo que nós estamos passando agora é oriundo do mau planejamento no começo do ano. De ter que tirar daqui para ajudar o Leão. É isso. Hoje a gente está pagando o preço disso aí, desse mau planejamento. Porque está chegando um jogador, os caras estão entrando. Evidentemente que jogador, cada um vai responder de uma forma. Alguns vão responder mais rápido, outros vão demorar para responder. Alguns não vão responder. O Santi Rodrigues está aí há mais tempo que todo mundo, ainda não respondeu. Será que uma hora ele vai responder? Pode ser, pode não ser. O Tuco já demonstrou que é um baita de um jogador. Agora, precisa ainda se entrosar, precisa de ritmo de jogo, está entrando aos poucos, mas já demonstrou que é um bom jogador, que o jogador pode nos ajudar. O Montoro entrou e está jogando Pantaleão, assumiu a camisa, parece que já estava aí há muito tempo. Agora, tem outros jogadores que demoram mais para entregar, demoram para se entrosar, demoram para se adaptar, é um outro tipo, é um outro país, é um campeonato com a intensidade diferente. Então, jogadores chegando e o treinador tem que montar um time durante o campeonato. Tem que entrosar os caras durante o campeonato. É aquele velho clichê de trocar o pneu com o carro em movimento. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Então, acho que a gente precisa, sim, apoiar. Mas também precisa fazer as críticas. E as críticas têm que ser sempre críticas construtivas e certeiras. Estamos pagando o preço de um planejamento pífio, errado, do começo do ano, para poder salvar o Leão. Esse é o problema que a gente está enfrentando agora. E o próprio John Textor falou isso aí, que o Botafogo teve que salvar o Leão. E a gente sabia disso. A gente sabia disso. Né? A gente sabia disso. E agora estamos pagando. Aí eu pergunto para vocês, vamos ganhar alguma coisa esse ano? Podemos ganhar. As Copas são possíveis. Por que não? São mata-matas. Agora contra o Bragantino, por exemplo, talvez o Cuiabano não possa jogar. Talvez o Pantaleão também não possa jogar. E o nosso elenco é curto. Para a lateral esquerda, beleza, nós temos o Telles e nós temos o Marçal. Né? Marçal, que ainda não jogou, mas a gente já sabe o que o Marçal pode entregar. Agora, e para a zaga? Pantaleão não joga, beleza. Entrou o menino hoje, o David Ricardo, que é um baita zagueiro, já provou, não compromete, entra, joga bem, assume a posição, beleza. Vamos jogar com 2 canhotos, porque
O David é canhoto e o Barbosa é canhoto. Como não tem outro, vamos ter que jogar com 2 zagueiros canhotos. Por quê? Porque tem lacunas no elenco. Lacunas que têm que ser preenchidas. Mas aí vem outro problema. Você vai preencher lacunas durante o campeonato. E aí? Será que o David vai conseguir fazer, entrosar esses jogadores? Será que vai fazer esse time jogar? Até agora o time tem se comportado bem. Não é porque perdeu hoje também que eu vou ficar aqui falando que é terra arrasada, não. Não é. Nós temos Copa do Brasil e nós temos Libertadores para disputar. E a Copa do Brasil bem encaminhada, ganhamos de 2-0, precisamos jogar lá com o regulamento debaixo do braço. Nós não temos que partir para cima do Bragantino, não. Temos que fazer o jogo que nos interessa. Eles é que tem que sair para cima de nós. Eles é que tem que sair. Eu acho que o Botafogo, com a entrada do Danilo, vai começar a ser... O meio-campo do Botafogo vai ser um meio-campo muito mais qualificado. Hoje, o pouco que ele jogou, ele já demonstrou isso aí. Já vimos que é um jogador diferenciado. Agora, não adianta só o Danilo. A gente não pode ficar contando, por exemplo, com o Arthur, que joga um jogo bom e joga 2 jogos ruins. O Arthur Cabral tá pesado, tá fora de forma. Quem é que a gente tem para botar no lugar dele? O Mastriani, que o treinador não confia. E o menino, Kaique, da base. Ora, mas se não confia no Mastriani, então bota o menino da base no banco e vai botando o menino para jogar, para dar. E que o Kaique é um jogador de mobilidade, um jogador muito rápido, de força, que não desiste. Porra, se você não tem outro, é o que tu tem que fazer. Ou contrata logo um. Não dá para ficar nessa amarração. Setembro já termina a janela. E aí, quando é que vai vir um centroavante? Quando é que vai vir um outro ponta direita? Quando é que vai vir um zagueiro? Tá lá insistindo no zagueiro do Novo Horizontino, os caras não querem vender. Porra, só tem aquele zagueiro ali? Só tem aquele zagueiro para contratar? Eu acho que o Botafogo tem que ser um pouco mais rápido nessa questão das contratações, porque a gente está vendo as lacunas que o time tem. E em relação ao Jones, meu irmão, é o seguinte: o jogador pediu para ir embora. É verdade, pediu, beleza, ele tem vontade de jogar na Premier League, qualquer um tem e eu entendo ele. Porra, libera o cara não quer mais ficar, o que adianta? O cara hoje estava com a cabeça onde? Lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra ele estava com a cabeça. Então, galerinha, vamos apoiar. Quarta-feira vamos virar a chave. Hoje já passou, não vamos ficar aí alimentando e ficar lamentando o tempo inteiro. Perdemos. Nós jogamos bosta nenhuma. Passou, quarta-feira é Libertadores. Vamos virar a chave, vamos passar pelo Bragantino, vamos passar para outra fase da Copa do Brasil, desculpe. Copa do Brasil, Libertadores é na outra semana já. E eu não sei como é que o David vai fazer, porque o Botafogo joga quarta com o Bragantino e pega o Fortaleza domingo lá em Fortaleza. Eu não sei como é que ele vai fazer, como é que ele vai administrar isso aí. Ele não vai jogar contra o Bragantino com o time titular e depois partir para Fortaleza com o time titular. Eu acho que ele vai mesclar esse time aí. Eu acho que contra o Fortaleza, porque na outra semana já tem jogo pela Libertadores, se eu não me engano, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a administrar bem, porque já começou, ó, Nathan Fernandes machucado, o outro lá, como é que é, o Barreira, sofreu uma pequena entorse no tornozelo, o Nathan Fernandes um desconforto na virilha. Então a gente precisa melhorar o nosso elenco, porque hoje o nosso elenco ele é completamente, ele tem muitas lacunas, está faltando muita coisa. E também, vamos ser sinceros, esse time aí é bom, é um time muito bom, é um time que pode chegar nas Copas, mas nós não temos a mesma qualidade do time do ano passado. Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus, a gente vendeu, mas não trouxe jogadores no mesmo patamar. Do Luiz Henrique eu acho que não acha, mas dos outros dois dá para encontrar e nós não temos. Mas vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer durante essa semana, porque a gente precisa urgentemente de reforços, isso ficou bem claro hoje, né? E que João Textor, por exemplo, e a SAF Botafogo aprendam com esse ano de 2025 e parem de todo ano vir com esse papo de que a
as coisas só começam a acontecer em abril. Não, as coisas começam em janeiro. E eu espero mesmo, que o David Ancelotti possa, no final do ano, continuar como técnico do Botafogo e possa começar uma temporada com o Botafogo. Pra gente não começar todo ano com aquela palhaçada de ter que esperar contratar treinador, isso e aquilo, não. Eu acho que torço para que o David Ancelotti fique, tá fazendo um trabalho bacana, tá tentando trocar o pneu com o carro em movimento, e eu acho que o Botafogo pode beliscar uma Copa. Pode. Tem time para isso. Mas no Campeonato Brasileiro, eu acho que agora ficou muito difícil. Mas nós não podemos abandonar o brasileiro. Nós temos que jogar o brasileiro até para ficar ali entre os 6 colocados. Se puder, entre os 4. Se não, entre os 6. Tá? Essa é a minha opinião. Então, bom domingo a todos. Saudações alvinegras.